Bom, pessoal, com alguns pequenos imprevistos, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. A Patrícia nos escuta agora também? Sim, sim. Boa tarde a todos. Boa noite, Ludovic. Um prazer estar com todos vocês aqui. Um enorme prazer. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde ao Lauro, ao Rafael. Boa noite ao Ludovic. Bom, um evento digital sem alguma dificuldade técnica não é um evento digital. A gente simplesmente transplantou aqueles desafios do evento presencial, agora transformamos eles em alguns desafios no digital. Fico muito honrado em poder moderar mais uma vez uma mesa sobre inteligência artificial aplicada ao processo legislativo. São pessoas aqui que muito me inspiram a continuar debatendo, a continuar promovendo esse debate e mostrar como hoje algumas casas estão num espaço de excelência nessa agenda, aqui representada pela Patrícia Almeida na Câmara dos Deputados, pelo Parlamento Europeu do Ludovic e pelo Lauro, pelo Senado Federal Brasileiro, e também no campo empreendedor com o Rafael Caldas. Eu não vou me estender muito em relação a fazer uma introdução sobre a inteligência artificial, porque nós vimos um debate muito rico agora, moderado pela Débora Albu, lá do ITS, contou com o Eduardo, colega da Patrícia na Câmara dos Deputados, na DITEC, contou com o professor Glauco Arbix, também uma referência nesse campo, contou com o Fábio Rua, trouxe considerações muito interessantes, assim como o Jean da Larrênia. Já vou direto ao nosso ponto, a inteligência artificial aplicada ao processo legislativo. Nossa dinâmica vai ser um pouco diferente. Eu vou trazer questionamentos tanto para a Patrícia, para o Caldas e para o Lauro, e o papel do Ludovic será o de comentar aquilo que vocês trouxerem, trazer uma visão um pouco mais crítica sobre a partir da visão dele, de uma pessoa que pesquisa tema e atua nesse tema também. Então, já gostaria de começar o nosso debate com a Patrícia Almeida. Patrícia, nós vimos que nós vimos que nosso último debate sobre aplicações de inteligência artificial em diferentes atividades sociais impactam literalmente todos os setores econômicos. Eu gostaria de dar um passo atrás e te perguntar para que você contextualize quais problemas são comumente vistos nas casas legislativas e no processo legislativo que poderiam ser gerenciados ou melhorados pela implementação da inteligência artificial a partir da implementação de uma estratégia desenvolvida dentro das casas para a utilização da inteligência artificial. Boa tarde, Luiz. Eu estou com uma dúvida. Eu estou no canal português, inglês, e o que eu estou aqui? Eu estava preparada para pegar o inglês, eu estou em português. Você deve estar no floor. Você está escutando o idioma original. Certo, então eu vou falar no original, é isso? Você pode falar onde você quiser, porque só muda o canal na hora de quem está ouvindo. Então, quem quer ouvir em inglês, troca o canal. Você pode falar no floor mesmo. Certo, então no floor. Né? Ok. Well, as artificial intelligence... Patrícia, você pode falar em português mesmo. Então tá. Então, com a inteligência artificial, o desenvolvimento dela tem uma curva de aprendizagem muito longa, é de se esperar que as organizações escolham bem onde vão colocar suas apostas. Né? E considerando que, que o processo legislativo é o coração do parlamento, se espera que ele tenha o seu lugar, né, nesse investimento dos parlamentos na inteligência artificial. Então, eu acredito sim, Luiz, que existem muitas oportunidades de serem aproveitadas no processo legislativo, em todo ele, fazendo proveito de uma análise em alto nível para oferecer informação em alto nível para os cidadãos, para os parlamentares e todos aqueles que ajudam os parlamentares nesse processo de fazer leis. Né? Eu queria aproveitar, responder a sua pergunta, apresentando onde nós, aqui da Câmara dos Deputados,
encontramos essas oportunidades e por que nós fizemos essas escolhas, ok? Então, como um primeiro exemplo, o primeiro caso foi exatamente no começo do processo legislativo, quando um parlamentar vai submeter, né, vai solicitar uma demanda para a construção de um estudo que vai embasar um projeto de lei. Essa é uma tarefa que é demandada a um departamento onde nós temos servidores bem qualificados e ali eles são organizados em grupos de acordo com diferentes conhecimentos. E nós temos que escolher um desses grupos temáticos para assumir esse trabalho. E essa tarefa, ela era desempenhada por um grupo de servidores que gastavam horas e horas fazendo esse trabalho e era dependente da interpretação de cada leitor. Hoje nós usamos machine learning e reconhecimento e natural language, processamento de linguagem natural para fazer uma leitura de todo o texto dessa demanda, escolher e direcionar àquele grupo. No ano passado, eles receberam mais de 16 mil demandas. Então, é muito trabalho e muito trabalho poupado, muito tempo poupado. Um segundo exemplo é ainda nesse mesmo departamento, logo depois de se começar mesmo a execução do trabalho da elaboração da lei, nós também estamos num projeto em que nós usamos o processamento de linguagem natural para procurar leis similares dentro de uma abordagem semântica, né? Palavras diferentes, textos diferentes com o mesmo significado. Então, nós, a partir desse resultado que nós procuramos, independente de onde aquele projeto de lei se encontre, esse resultado é oferecido para esse grupo de consultores legislativos. E, além do trabalho, enorme trabalho poupado, nós acreditamos que o maior benefício venha de se criar uma sistemática de pesquisa, né? Uma pesquisa sistemática com um aumento muito grande na base de conhecimentos que eles têm para trabalhar na elaboração da lei. Um terceiro exemplo poderia ser, né, já estendendo um pouco para procurar leis, projetos de leis, mas feitos por outros parlamentos, no objetivo de encontrar como esses parlamentos acharam soluções para resolver os mesmos problemas, o que eles estão discutindo como possíveis soluções para esses problemas. Então, hoje nós estamos num projeto internacional, em que nós temos a participação de vários parlamentos e da União Interparlamentar, da IPU, para a construção de um site em que nós vamos utilizar dados abertos de leis, projetos de leis e estudos técnicos e torná-los disponíveis aos parlamentares, a todos aqueles que os auxiliam na construção das leis, mas também a qualquer cidadão do mundo. A inteligência artificial nessa iniciativa ela é usada para tradução e também para aperfeiçoamento da busca, né, da engenharia de busca. Nós já concluímos uma primeira versão desse site com uma prova de conceito, com amostra de alguns dados reais de alguns parlamentos que quiseram entrar conosco imediatamente. O Parlamento Europeu é um grande parceiro dessa iniciativa e esperamos aí em breve ter uma versão já aberta. E uma quarta oportunidade de uso também da inteligência artificial no processo legislativo é algo que nós temos discutido internamente muitas vezes na casa. Deixa eu clicar aqui. É uma forma de, a partir da leitura do texto do projeto de lei e de todas as emendas que essas leis, que esses projetos recebem, nós possamos construir uma visão bem simples, bem fácil, de visualizar a lei e todas as emendas que ela recebeu imediatamente após o recebimento da emenda. Porque algumas vezes são tantas emendas feitas em tão pouco tempo que é difícil entender
é difícil ter em mente, assim, rapidamente, em que aquela lei, aquele projeto de lei se transformou. Então, nós queremos aumentar a transparência do desenvolvimento, né, da transformação do projeto de lei imediatamente após o recebimento de qualquer proposição. E aí, é muito importante o processo legislativo, mas nós estamos numa democracia. E aí nós também temos iniciativas para aumentar a interação com a sociedade, né, usando também a IA. A primeira delas é a utilização de páginas temáticas no nosso site. Nós implementamos uma funcionalidade que permite que todo o conteúdo seja organizado de acordo com o interesse do cidadão. Então, o cidadão pode escolher um tema e, a partir dessa escolha, leis, projetos de leis, notícias, discursos, estudos técnicos, tudo o que acontece nas comissões é organizado em 2 segundos. E, assim, nós esperamos até avançar com os subtemas, chegando mais especificamente em detalhe do interesse do cidadão. Uma segunda iniciativa, ainda nessa direção da interação com a sociedade, é a análise inteligente das enquetes. Com um pouco mais de 2 milhões de votos por mês, as nossas enquetes, a enquete é o serviço mais acessado do nosso portal, né? Há muitos anos ele tem sido. Independente de pandemia, qualquer coisa, ele é o mais acessado. E nós temos encontrado, assim, nosso serviço de enquete, além do voto, eu concordo ou discordo, sou a favor ou contra aquela lei, nós também apresentamos um texto livre em que o cidadão possa colocar ali seus comentários. Nós acreditamos que dessa forma nós chegamos mais perto do sentimento, da opinião do cidadão. Só que projetos de leis muito importantes, eles recebem tantos comentários que é humanamente impossível fazer um acompanhamento num tempo curto, num tempo que seja tempestivo da reação do parlamentar. Então, diante desse cenário, nós usamos também o processamento de linguagem natural para agrupar esses comentários por similaridade, tendo como análise semântica. E, no final, né, o que nós temos é os comentários mais relevantes a favor e contra, né, um determinado projeto de lei. E um último exemplo também na linha da interação com a sociedade, é o nosso chatbot. Ele é uma tentativa de nós tentarmos facilitar o acesso às informações, a buscas cruzadas de informações de informações do nosso site, e nós já ensinamos o bot com informações sobre os parlamentares, e agora nós estamos começando a ensinar o processo legislativo, um pouquinho mais difícil, mas chegamos lá. E todas essas iniciativas de inteligência artificial, aqui na Câmara dos Deputados, nós a chamamos de Ulisses, é o nosso conjunto de algoritmos. Então, cada um é um módulo do Ulisses. Eu queria pedir a vocês uns 3 minutos para apresentar os 2 últimos exemplos de módulos do Ulisses, o chatbot e a análise inteligente das enquetes. Claro, por favor. Posso? Por favor. Aqui, uns segundos aqui de compartilhar. This is a quick demo of the chatbot. Let's say I would like to know about the MPs from the Southern region. Nice, so Ulysses returns a list of deputies grouped by states and gives me a link to access them. Now,
I would like to know about the MPs from the federal district. And how about the female MPs? You can also query any specific MP. You can access basic information such as expenses. But why do MP budgets exist anyway? And this gives me a nice explanation for that. I'd like to know how much Udemy spent with travel in April this year. Makes sense. No expenses in April. And how about the expenses last month? Nice. So the expenses are presented here, July 2020. I can also ask for bills by Rodrigo Maia. There you go. So that's one bill in 2020. And of course, you can search bills for any other MP. And also drill down by theme. So now I want to know about projects about education by Tabata Amaral. And here you can see a list of the most recent bills presented by Tabata. Okay, so let's thank Lucius. The Chamber of Deputies collects opinions about the bills that are being discussed. The most popular bill received thousands of comments that are classified as positive or negative. It would be very time-consuming for humans to process all this information manually. To help in this poll analysis, we added a text summarization module to Ulysses, which is capable of generating a short list of comments that capture the most salient ideas. We use powerful language modeling tools to map sentences to a semantic representation that can be processed by machines. Here's how the comments will be distributed in the vector space. Red dots indicate comments in favor, while the blue ones indicate comments against the bill. Comments with higher semantic similarity tend to appear closer to each other. So we can leverage clustering algorithms to automatically find relevant groups and then extract the most representative sentence that will form an extracted summary. And this is a demonstration of the poll analysis application. In this case, out of more than 13,000 contributions, Ulysses groups the most important positive and negative comments and gives a relevant score for each sentence. The user can also see a list of the most similar comments in the cluster. And finally, export different number of sentences in the summary. Thanks for watching. Bem, eram essas as oportunidades, as principais. Existe uma lista enorme ainda na nossa estratégia. Espero um dia trazê-las aqui. Obrigada. Obrigado, Patrícia, pelas suas considerações iniciais, por nos apresentar esses projetos que estão, já foram, na verdade, implementados pela Câmara dos Deputados. Certamente a gente vai trazê-los para discussão ao longo da nossa conversa de hoje. Gostaria de trazer agora a primeira pergunta para o Lauro.
Lauro, nós sabemos que o Senado Federal Brasileiro está começando a considerar as aplicações de inteligência artificial dentro do Prodazem, que é o Departamento de Tecnologia do Senado Federal Brasileiro, para melhoria do gerenciamento do processo legislativo da Casa. Aí eu queria te perguntar, na sua visão, para esses, vamos chamar de usuários, aí vamos entender os usuários, os parlamentares, os servidores públicos e as demais pessoas interessadas no processo legislativo, qual o impacto na vida delas da utilização da inteligência artificial na melhoria do gerenciamento do processo legislativo? E aí eu te pergunto, dentro dessa mesma pergunta, qual que é o, vamos chamar de custo da não implementação de uma solução como essa em uma casa legislativa com um processo de deliberação tão complexo como, por exemplo, a Câmara dos Deputados ou como o Senado Federal aqui no Brasil. Obrigado, Luiz. Obrigado pela pergunta. Agradeço o convite também para estar aqui com você. Agradeço também a cumprimento os colegas aqui do painel. Essa pergunta é bem interessante, né? É uma pergunta fundamental, né? Porque, como a gente viu até no painel anterior, muitas coisas são chamadas de IA. Né? Temos muitas. A própria história da tecnologia fala, inclusive, da ideia de uma inteligência artificial simbólica e conexionista, né? Então, que a gente tem visto ultimamente nas aplicações, especialmente usando machine learning. Então, desse ponto de vista, a tecnologia, a própria IA, já está presente com a gente há muitos anos. Né? O próprio Prodazem criado. Lauro, desculpa te interromper, alguns colegas estão falando que o seu som está um pouco baixo. Talvez se você conseguir desplugar o fone de ouvido, ou se você conseguir falar um pouquinho mais alto. Tá melhor agora? Eu te ouço bem. Tá melhor? Você... Tá melhor? Eu te ouço bem. Tá bom. Continuando aqui. Então, dessa forma, nós já estamos experimentando IA há muitos anos, né? Inclusive, quando a gente olha do ponto de vista operacional, né, muitos usuários vão experimentar muitas coisas cada vez mais. Né? Então, assim, do ponto de vista operacional, em termos de eficiência operacional no processo legislativo. A Patrícia já mostrou vários exemplos de aplicações de IA que são muito bem implementados na Câmara. O Senado também tem feito vários estudos. O Instituto Legislativo Brasileiro tem investido em várias pesquisas nessa área. Inclusive, algumas soluções já foram implantadas, como um exemplo de classificação das requisições de análise pela consultoria, né? Tem o primeiro exemplo que a Patrícia apresentou. E a gente vai ver que várias coisas vão ser feitas. Né? Então, você imaginar que as classificações em gerais, né? Projetos de lei, discurso, até modo de padronizar essas classificações vão ser observadas por todo mundo. Né? A tradução de textos, reconhecimento de vídeos e fotos de parlamentares. Né? Você está me ouvindo bem, Luiz? Tá ok, né? Agora, um ponto interessante também é o seguinte, quanto ao mérito, né, da eficiência legislativa e não só da parte administrativa, né, nós podemos pensar o seguinte, que nós temos uma IA ou técnicas de inteligência ou técnicas de informação, né, podem dar uma experiência melhor quando a gente falar de, por exemplo, sistematizar uma parte do conhecimento científico para, por exemplo, fundamentar os pareceres das consultorias. Né? Isso vai trazer mais legitimação popular, por exemplo, né? Em que pessoas tendem a acreditar mais nas leis, se elas tiverem algum tipo de fundamento, né? Ou de modo a direcionar um pouco mais, uma clareza maior o próprio trabalho político de uma casa. Né? Isso é uma coisa interessante, né, de pensar que o processo legislativo ele não é técnico, não é eminentemente técnico como é o trabalho judiciário. É um processo político e dessa forma
os instrumentos, quando forem falar de eficiência legislativa, precisa olhar sobre essa perspectiva. Né? Mas é claro que a própria eficiência legislativa também tem a sua técnica. Né? A gente conhece, por exemplo, como técnica legislativa. Então, nós podemos ver, por exemplo, tecnologias, né, IA fazendo, do ponto de vista, pensando na teoria institucional, por exemplo, né, quais são as instituições jurídicas que são mencionadas em uma determinada proposição e como elas foram ou quais outras deveriam ter sido mencionadas naquele projeto de lei. Né? São formas que a gente veria para enriquecer a técnica, auxiliar os produtores dos projetos a criar leis melhores nesse sentido. E até pensar um pouco mais, como o exemplo que a Patrícia já colocou, né? Quais são os projetos de leis similares, mas eu até pergunto mais, né? Assim, quais são as leis que deveriam ser alteradas dado essa ideia legislativa atual? Ou quais são os efeitos que vão ser gerados a partir desse ponto, né? É claro que isso é uma coisa bem mais complicada de pensar, né? Pensar em efeitos. Né? E até pensando também em quais são as áreas alteradas e quais são outros elementos do ordenamento jurídico que deveriam ser impactados por essa análise. Então, olhar a ideia legislativa, o projeto de lei, não só enquanto projeto, mas enquanto o próprio modificador do ordenamento como um todo. Né? E aí entra a própria ideia do mérito legislativo, né? Pensando em, por exemplo, avaliações de política pública, né? Ex ante, a gente será que conseguimos criar tecnologias, os próximos passos, para que, lá naquela ideia do fundamento científico, a gente consiga saber quais são os efeitos que essa norma vai gerar? Né? Essa ideia da compreensão da opinião pública é bem interessante, né? Quais são as preocupações, as opiniões, as forças de ideias positivas ou negativas? Né? Uma vez que tudo vai para a nuvem, não necessariamente as pessoas precisam entrar no meio cidadania, no meio democracia e opinar. Né? Mas o que elas estão falando nos artigos científicos, nos eventos como esse, né? Tudo isso deveria ser somado, né? Até para não ter uma visão muito enviesada de determinados assuntos. Né? Bem, mas aí vem a sua pergunta final, a sua pergunta sobre o custo de não implementação, né? O que acontece se eu não implementar, né? Porque antes de falar do custo de não implementação, até o próprio custo da implementação. Então, você vê o seguinte, que para você aplicar essa IA atual de aprendizagem de máquina, nós precisamos ter muitos dados. Isso é um custo enorme, porque os dados, as informações precisam estar organizadas de alguma maneira. Né? O Prodazen, há tantos anos, vem fazendo isso fortemente, né? Desde projetos como o LexML, que já vem estruturando a base normativa federal há tanto tempo, mas nós vemos, por exemplo, que é uma baixa implantação, uma baixa aceitação, não do LexML em si, mas da própria estrutura dos dados em que ele descreve as normas. Né? Uma coisa muito básica, que está disponível há mais de 10 anos, e que não é totalmente não há uma adesão ampla, né? no próprio Brasil. Então, até esse custo para se implantar também não é baixo. Então, onde começa um ponto para a gente discutir. Né? Bem, e aí vem o seguinte, o próprio custo de não implementação, então, vem tanto da questão técnica, obviamente, ou do próprio custo de se ter essa organização. Quando a gente fala em Câmara, em Senado, em que nós estamos numa casa ampla, né? Há centros específicos, como a gente já falou em outros painéis, né? Nós temos centros de TI nessas duas casas, grandes, né? Que têm capacidade de entrega de valor. Mas quando a gente desce para as prefeituras, especialmente, né? Ou países com dificuldades financeiras, isso já começa a não ser uma realidade tão grande. E aí entra a própria ideia também bem, mas superamos essa questão econômica da viabilidade, né? Tem também a questão do custo enquanto risco, né? Talvez até mais importante do que falar do custo de não implementação dessas ideias, é o próprio risco de má interpretação, o risco de você ter dados que não são fidedignos ou que não são precisos, né? Então, talvez uma avaliação completa deveria considerar esses elementos também. Né? Agora, não adotar isso também, não adotar IA, é simplesmente você ficar para trás. Assim, é como dizer que a gente não vai colocar energia elétrica no plenário. Né?
Então, assim, é absolutamente necessário e é absolutamente essencial que se faça, né? Que se faça e que se tenha esse investimento. Isso aí. Muito obrigado, Lauro. Só um último ponto também, desculpa. Um último ponto também que deixa até mais claro a questão do investimento, do risco de implementação, né? É muito mais claro quando a gente fala de legislativo, quando a gente vai para a área de controle, que a gente vai ter até um painel só sobre isso, né? Então, quando fala sobre controle, é muito objetivo a gente falar de riscos de não implementação. Né? Agora, quando a gente vai falando da ideia política, isso é interessante. Muito obrigado, Lauro. Inclusive, você já nos traz um spoiler que os próximos debates do dia hoje, logo após esse nosso, vai falar um pouco sobre a utilização de AI na fiscalização da implementação de políticas públicas. Mas eu gostaria de agradecer as suas considerações iniciais. Agora eu gostaria de convidar o Rafael Caldas e te perguntar, Rafael, a Inteligov, para quem não conhece, ela é uma startup brasileira que oferece, que provê informações úteis do processo legislativo para o setor privado, de acordo com o interesse de cada ator. Aí, gostaria de te pedir, você pode nos desenhar uma figura do que, como que os profissionais de lobby, de advocacy, estariam hoje sem a utilização da inteligência artificial? Como seria esse trabalho sem a utilização dessa ferramenta? Legal. Obrigado, Luiz, pelo convite. Um prazer estar aqui com todos, alguns novamente, né, como a Patrícia, o Ludovic, agora com o Lauro também. Um prazer estar nesse debate. Fala super interessantes, com pontos que eu acho super relevantes. Achei muito interessante, ambos trazendo essa preocupação com o aspecto político, né, do parlamento e das estratégias de inteligência artificial estarem ligadas a essa característica indissociável, né, é a mais basilar, talvez, até do legislativo. E algumas falas aqui que eu só queria mencionar antes sobre, como, por exemplo, que o Lauro mencionou, né, dessa preocupação super real e super premente mesmo de você ter dados errados, né? Eu acho que às vezes as pessoas, conclusões erradas, modelos que cheguem a resultados equivocados, e que acontece, né? Eu acho que as pessoas têm, a gente tem um grau de acerto em muita coisa. Os carros sabem distinguir o que é uma pessoa e o que é uma rua, uma via de acesso. Mas às vezes eles não sabem, né? Eles desviam das pessoas, os carros inteligentes, mas eles também atropelam pessoas, né? Eu acho que a inteligência artificial também tem que ser um pouco desmistificada, que ela não é infalível, não é a resolução de todos os males. E esse ponto de fiscalização e controle também, eu acho que a gente tem muito para avançar também, para entender como é que está sendo o gasto público, e aí eu acho que tem uma discussão grande sobre transparência que vai ter que ser feita, que ao contrário dos dados legislativos, os dados orçamentários do executivo ainda carecem de muita transparência para que possam ser melhor interpretados e melhor utilizados por outros entes, né? Mas entrando mais no cerne da sua pergunta, Luiz, eu acho que sem inteligência artificial, os profissionais que precisam interagir com os entes públicos, com o governo, eles teriam menos precisão na sua atuação e menos foco, basicamente, né? Eu acho que tem algumas grandes frentes que a gente ver essa ajuda sendo, esse auxílio sendo prestado por ferramentas. Então, a gente tem, eu destacaria os sistemas de recomendação, onde a gente consegue, através de várias dessas técnicas aqui que foram mencionadas, de data labeling, clusterização, extração de entidades de texto, processamento de linguagem natural, a gente conseguir, por exemplo, identificar, a gente trabalha muito com uma noção em gestão de stakeholders, por exemplo, de matriz de interesse e poder, né? Então, que atores estão interessados em determinado assunto
e que atores têm poder para influir em determinado assunto, né? Então, se eu tenho um projeto sobre determinado tema relevante, mas apresentado por um deputado iniciante com uma votação singela de um partido pequeno, obviamente, por mais interesse que ele tenha em determinada matéria, o poder dele não é relevante, né? E com a quantidade que a gente tem de produção legislativa, você conseguir priorizar esse tipo de coisa é bastante relevante, né? Você tem riscos para gerenciar de todo lado, pensando no aspecto privado, muito embora isso se aplique também a entes públicos. Tem entes públicos que são nossos clientes também do governo federal e que precisam aprender a conversar com o legislativo de uma forma mais informada, né? Então, você tem que gerir esses riscos e sistemas de recomendação te ajudam nisso, por exemplo, né? A identificar esses casos de interesse e plotar esses atores num gráfico de poder e interesse. O processamento de linguagem natural e análise de sentimento também são bastante interessantes, especialmente se a gente começar a perceber, a ter cada vez mais claro que os atores importantes em determinada política pública, para ela ser ou não implementada, eles extrapolam hoje em muito o parlamento, né? Desde as próprias enquetes mencionadas pela Patrícia até as repercussões várias em mídias sociais, né? A gente sabe que desde a formação de um ministério até a implementação mesmo de algum projeto de lei, é importante essa possibilidade de você entender para onde estão indo os humores e o que exatamente você conseguir pescar exatamente algum tema, alguma informação nesse grande foco disperso de dados, né? E, por fim, eu acho que tem também, na linha do foco, a possibilidade de utilizar a análise preditiva. Da mesma forma, a gente tem cliente que monitora 20 mil projetos de lei. Então, desses, o que eu preciso prestar atenção, né? Às vezes é interessante você saber aquilo que está mais quente e menos quente. Isso aqui tem uma tendência uma probabilidade muito baixa de aprovação, enquanto esse aqui tem uma probabilidade maior. E a gente tem tido modelos bastante exitosos nessa previsibilidade, em casos desse ano, por exemplo, o marco do saneamento, o código de trânsito, a lei do gás, enfim, os projetos mais relevantes. A gente tem tido muita pontaria para avaliar o que vai acontecer, né? E eu acho que isso também levanta outras questões que a gente pode discutir mais para frente. E eu só queria terminar com uma observação sobre também mais um ponto do Lauro que eu acho super relevante, que é a avaliação de políticas públicas, é o finalzinho, né? O processo depois, talvez, que houve a implementação. E a gente está com um projeto com a Serasa Experian, no Covid Radar, para justamente tentar fazer isso com a legislação que saiu sobre o coronavírus, sobre a pandemia, né? Então, a Serasa, eles têm o Data Lab deles, que é super forte, eles trabalham muito com processamento de linguagem natural e outras técnicas de inteligência artificial, e a ideia é tentar cruzar textos de políticas públicas com dados epidemiológicos para achar esses vínculos, né? Então, que tipo de política pública teve mais resultados, né? E a gente está fazendo um pouco disso também na linha da fiscalização e controle com os repasses federais a municípios, né? Então, quem recebeu mais recurso, qual foi o impacto disso, também cruzando com dados epidemiológicos. Mas acho que minhas primeiras considerações ficam por aqui, Luiz. Obrigado, Rafael. Agora eu gostaria de convidar o Ludovic Delepin, do Parlamento Europeu, para trazer os seus comentários sobre como ele enxerga as contribuições que vocês trouxeram nesse primeiro bloco. Uma recomendação para aqueles que desejarem ouvir as considerações do Ludovic em português, vocês podem ir ali embaixo no Interpretation e podem trocar para o português. Ludovic, seja muito bem-vindo ao nosso evento de hoje. Você tem a palavra. Thank you, Luis. And sorry for my
level of Portuguese, which is always so low. I didn't progress since the last time we met. So thank you very much. And to all the colleagues, all the friends who are participating to this panel. Just to comment on the points that were raised by the other panelists, by Patricia, Lauro, and Raphael, concerning the AI strategy, how an AI strategy could influence the legislative process. I'd like to point out the elements that were raised by Patricia, mainly influencing forward planning and agenda setting. It becomes more and more complex to define goals, taking into account future circumstances. And AI could really look forward by supporting people working in these fields, because the domains are more and more integrated. They are more and more all related to each other. So on this domain, taking into account various dimensions would be a huge help to work for these thematics to be introduced, so forward planning. And in the same time, establishing a future-proof legislation. So trying to prolong the longevity and the efficiency of legislation. We tend, or we may have a tendency to legislate on short-term legislation. So even if the legislative cycle is quite long, sometimes it's just to give an immediate answer to an issue. And in this way, it is extremely complex to have a long-term vision for a legislation to be passed. So working on future-proof legislation would also be helped by AI in terms of all the data you have to manipulate, all the data you have to integrate, to consider in order to evaluate the efficiency of a law that could be proposed. So that's the second dimension. And for that, the help of comparative law, as stated by Patricia, is also a help on what was done by the others in order maybe to take the best from the laws which are already passed, or to avoid the one that you would not like to see as being implemented. And the last dimension that was also included was citizen participation through all the examples that were raised by Patricia, and sentiment analysis also as stated by Lauro. So the AI strategy has really a huge support for the legislative process, trying to set the future thematics to legislate on, and trying to identify the way to make them the most efficient as possible in the long term, meaning that even if the evolution of the world, the evolution of the technology, of the economy, society, you could still maintain your laws as much as possible. So this could be some help for AI strategy. Of course, we see in the domain that we introduced, natural language processing is one of the key fields for which parliaments are currently making investigation. In the context of the Open Data Project for Bills and Law, led by the Chamber of Deputies, there's a fundamental component which is about natural language processing, trying to identify which part of the laws would be interesting in your context, how to combine them, knowing moreover that they're coming from different countries with different languages. So NLP is really one of the core components from this project, which is an exceptional project. In the context of the ePOL, for getting the insight from citizens about consultation, there's one dimension that was not directly targeted by Patricia, but certainly, well, I'm not certainly, they will come to it a little bit later on, which is a question of authentication. How far are you sure that the person who is giving an opinion is a real person and not a bot which has been built, designed, or not an automated agent? So in this context, there is a very interesting point which is under evaluation by the Chamber of Deputies, and this is the key point for e-consultation, ensuring that the person who is providing an opinion is a real person. That's really the target. Otherwise, you could already be quite doubtful about the quality of data that you will receive, possibly having people interfering inside this process by generating comments or fake comments.
The last one is a chatbot that was highlighted by Patricia too. And I think that the chatbot is something that everybody's starting on. We were also making a test of a chatbot instantiation just this afternoon, and there's a project manager following this conference, Marco Amabilino, who is listening to us, who just created an instance of a chatbot for describing the access of archived documents in the European Parliament. So this is something that people are working more and more with. Chatbot is really becoming the basic of AI if you want to start with something. So NLP is really one of the keystone. We also made the same observation in the Parliament. I just performed an analysis of the question raised by the citizen to the archives, and out of the 241 questions raised since the beginning of the year, we identified that 45% of these ones could be answered using AI and NLP. So that would really be a huge, not only investment, but a huge benefit to improve automatic classification and automatic synthesis of documents. And all these ones are coming from NLP. And I was also requesting this question today by a young researcher saying, but what are you doing in the Parliament in terms of archives to make the documents more available to citizens? And currently I had told him that, well, we are kicking off the project on Thursday. So that's not just in time, but we are working on it. The cost for not doing, I would point 2 dimensions. The first one is missing the cultural readiness. If you're not doing AI, you will miss a point that you will be really in difficulty to get back after. And these through 2 dimensions. The first one, this will create dependency towards service providers. If your organization is not ready to understand AI and how to use AI, you will be dependent from people telling you what AI is. And this is a huge risk. Having a consequence to maybe underestimate the legal consequences of the algorithm that you may use. And this is even more difficult. Currently, it's very complex to find accurate figures to know who from the US, from China, from Europe has delivered the most patents in the world, because it's already starting in 2016 in China, but they are going incredibly fast. And South Korea is also playing a huge game on AI. So you may find that you have legal constraints behind that. If you are not a little bit awakened about AI, you may be in difficulty to find. And the last one is not to allocate operational resources to the place that they would be the most efficient. And currently, we start to see a concept called the boring AI, which is the thing that everybody is doing, and nobody will understand why you are not doing it, to put your resources on these type of activities to some which are more interesting. Concerning the point of the AI and the lobbying activities, I fully share Raphael's point of view on this intervention. In terms of AI, lobbying presence will force organizations and will force parliaments to move from focusing on digital solutions to reusable solution algorithm platform and data ecosystem to better qualify or identify their influence. So they will force organizations and parliaments to shift their interest, not only to focus on how they will collect the elements, how they will collect the information, but also which algorithm they will use to classify them, to identify who is providing information, and then to have a better identification of these groups of lobbying to make the difference between real citizens and lobbyists who will push directly or through the citizen for a certain point of view. Thank you. Obrigado, Ludovic, pelos seus comentários. Agora eu gostaria de iniciar a nossa segunda rodada de perguntas. Eu vou pedir a cada um de vocês que responda no máximo em 4 minutos. Eu vou ajudar nesse controle do tempo, faço um sinal com a mão na hora que esse tempo for exaurido. E eu gostaria de começar retomando com a Patrícia. Patrícia, você tem trabalhado, aqui eu faço um comentário pessoal com muito afinco, inclusive, em tornar a Câmara dos Deputados no Brasil numa casa pronta para o digital.
ou como a gente fala, digital ready. E isso inclui uma estratégia de inteligência artificial. Você poderia compartilhar quais são as premissas básicas para uma estratégia de inteligência artificial, para uma solução de inteligência artificial? Aí, claro, fique à vontade também para compartilhar os casos que foram implementados pela Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Obrigada, Luiz. Vou tentar encaixar aqui nos 4 minutos. Eu realmente acredito que as iniciativas de inteligência artificial devam estar contidas numa estratégia digital da instituição. Porque uma vez que você tenha um propósito, um objetivo, né, as ações de inovação, elas são envolvidas ali num contexto em que uma apoia a outra. Nada isolado vai ter força numa instituição grande como o parlamento. Então, e considerando que nós estamos numa democracia representativa, nessa estratégia eu acho importante que fique bem claro que os algoritmos não vão retirar a autonomia dos parlamentares. Isso precisa estar claro no início, né, para que você possa trabalhar naqueles espaços que são possíveis, né? E como a maior contribuição, né, que a IA tem envolve dados, machine learning e o processamento de linguagem natural, não há como evitar de investir numa governança de dados, né, em se ter uma equipe ou contratar uma equipe para trabalhar a qualidade, integridade, segurança. E isso significa olhar para trás, consertar muitas coisas que vão se acumulando aí com várias aplicações, pegando modelos de dados e reaproveitando, como também criar processos para que daqui para frente fique tudo organizado. Para nós tivemos resultados muito positivos quando nós colocamos a equipe que está trabalhando com IA bem próxima mesmo, mesma sala, né, da equipe que está tratando da governança de dados. Um outro ponto também, um outro ponto de preocupação é como preparar na estratégia, como você ter essa força de trabalho. Muitas vezes nós nos deparamos que não tem recurso dentro, então tem que ir para um contrato com a universidade, com empresa especializada, mas independente da solução, você depende de uma boa governança de dados. Um outro detalhe ainda dentro da estratégia, se você optou por fazer alguma coisa com recursos próprios, tenta ver nos seus projetos algo que você possa começar usando algoritmos já prontos, sempre isso, para não começar do zero, mesmo que seja algo importante, mesmo que exista na estratégia. Crie uma biblioteca própria com esses algoritmos e deixe bem documentado os resultados de performance que você tenha adquirido, né, que tenha conseguido com cada um deles, em que condições. Deixe isso claro para todas as pessoas que estiverem precisando dessas informações. E, muito importante, trabalhar com IA é ter paciência e estar preparado para estar conectado. Tem que estar preparado para se envolver com grupos, com comunidades, colaboração, necessário muito em todas as dimensões. Colaborações internas na instituição, isso não é algo só inerente à TI, precisa ser discutido, principalmente quando se trata de governança de dados, né? Em nível corporativo. Basicamente, eu acho que eu já superei meus 4 minutos. Obrigada. Na verdade, você tinha mais 15 segundos. Mas obrigado, Patrícia, pelas suas considerações. Eu gostaria de voltar com você, Lauro. Eu gostaria de perguntar, na sua visão, quais são os indicadores de sucesso de um projeto de inteligência artificial aplicado ao processo legislativo? E como que esses insights gerados pela inteligência artificial no processo legislativo
poderiam ser utilizados pela Casa Legislativa, aí, por seus parlamentares, seus servidores, ou mesmo as pessoas que se interessam por esses insights, por essas informações sendo geradas? Falar de indicadores de maneira dessa realmente é um assunto desafiador. Mas, assim, há vários pontos, né? Vou falar um pouquinho mais alto aqui. Há vários pontos. Por exemplo, quando a gente olha do aspecto gerencial, né, de governança, a Patrícia até já apresentou algumas ideias, né? Então, o quanto você está integrado, até de você participar das coisas, você ver se a sua organização tem receptividade, tem pessoas para estudar, para participar dos eventos, para falar e testar em comunidade, é o primeiro aspecto, né, o primeiro ponto. Isso, infelizmente, não é algo que se tem sozinho. A organização precisa investir nisso. Né? Não é algo que nasce uma semente que nasce na terra sem regar. Né? Bem, depois nós temos uma série de indicadores que a gente pode pensar mais técnicos ou mais operacionais. Né? Evidente que a gente, enquanto está montando uma estratégia de IA, podemos pensar em indicadores baseados em resultados, né? Então, números em geral, qual é o número de pessoas necessárias para fazer uma atividade, que agora eu consigo otimizá-las, né? Necessariamente uma estratégia de IA vai reduzir o custo total de uma ação. Às vezes, com IA, ela vai ficar até mais cara, mas ela vai ficar mais adequada, mais rápida. Né, vou ter menos retrabalho, né? De alguma maneira, são esses indicadores que a gente pode pensar, né? A própria quantidade final, isso é muito claro quando a gente fala das transcrições, né? Das classificações. E tem coisas que antes a gente podia fazer, mas agora a gente podia fazer, mas eram caras demais. Agora com IA, elas ficaram tão baratas que eu consigo fazê-las. Né? Coisas que antes eu não conseguiria ter investimento completo. Como o exemplo que a Patrícia colocou de ter uma legislação comparada, né? Era tão caro de fazer isso que a gente acabava não fazendo, embora a gente sempre pôde pegar uma literatura de fazer. Então, o próprio indicador do quanto isso está sendo útil. Né? Agora, tem os indicadores legislativos em si, né? Que aí a questão mais técnica talvez seja mais simples também. Né? Então, por exemplo, quanto de uma proposição foi escrita com o auxílio de uma IA? Né? O quanto da qualidade objetiva de uma proposição, né? Por exemplo, quanto a técnica, quanto a redação legislativa ou a cobertura de mudanças na legislação correlata que essa IA conseguiu identificar em relação a todo. Então, todos os indicadores que você mostra sucessos operacionais, né? O próprio impacto da indicação do impacto jurídico, né? Quando que, se você tiver uma ideia, seja capaz de identificar o impacto daquela ideia legislativa, o quanto disso foi completo. Mas aí traz também, claro, a questão da problematização dos dados. Né? E aí entra essa questão do próprio insight, que o Ludovic até apresentou muito bem. É necessário você ter o dado organizado, a Patrícia também falou disso. Se você não tiver uma organização da informação, não tiver uma ontologia clara desses dados, não há nem o que se falar de indicador. Isso talvez não tenha nem dado para poder aplicar nessas IAs. Né? Então, é algo realmente muito, muito fundamental. E depois volta de novo, né? Quando a gente fala lá dessa questão dos indicadores, o próprio grau de risco também é um indicador. Né? Então, não estou nem falando de, quando a gente vai ver análise de sentimentos, não é nem o quão aderente uma determinada preposição ou determinado sentimento está com alguma ideia legislativa. Né? Mas o quanto, o Felipe falou, o quanto aquilo tem potencial de não ser feito. Né? O quanto uma determinada análise de uma proposição não está enviesada ou manipulada. São algumas ideias. Obrigado, Lauro, pelas suas considerações. Rafael, gostaria de voltar com você nessa segunda rodada
A gente sabe que o monitoramento de diferentes casas legislativas, aqui no seu caso, por todo o Brasil, com datasets que variam em termos de qualidade e de padrão, é um desafio. Eu queria te perguntar, de acordo com a sua experiência, com a experiência da Inteligov, quais são os primeiros passos na implementação do monitoramento do processo legislativo com tantas casas legislativas e com tantas dinâmicas políticas? E aí eu te pergunto, a solução da Inteligov, ela só pode ser aplicada no Brasil ou ela também pode ser aplicada em outros países, em outras dinâmicas políticas e outras casas legislativas? Legal, Luiz. O problema central é mesmo a falta de transparência, né? Eu acho que o primeiro problema a resolver é falta de transparência, e por isso projetos das casas federais como o SAPL, por exemplo, eu acho que são fundamentais para resolver esses problemas que foram mencionados das diferenças regionais, das diferenças locais, a capacidade técnica e mesmo financeira de municípios pequenos. Então, eu acho que é uma boa parte da solução do problema, é um trabalho de primeira, muito admirável mesmo. E por transparência, eu acho que a gente tem 4 verticais aqui para conversar, que é a questão do acesso, ter acesso ao dado, esse é o primeiro passo, mas outra coisa que você mencionou é a padronização desse dado, também é muito, muito relevante a gente ter um padrão de acesso a esses dados. O formato, ser um formato acessível, um PDF fechado que você tem que usar um OCR para conseguir ler o texto, eu não considero transparência suficiente, e a pontualidade da informação também, né? Não adianta você ter acesso à informação um mês depois que o evento relevante aconteceu. Então, acho que esses são alguns passos, mas o que a gente fez, e o que eu acho que qualquer um pode fazer quando vai montar a sua primeira planilha de Excel para começar a fazer monitoramento legislativo, primeiro fazer uma modelagem de dados, e eu acho que aí, se você for agnóstico o suficiente, mas se equilibrar entre ser agnóstico o suficiente e realmente entregar o que se espera, que está esse segredo para você conseguir abranger muitas casas legislativas, né? Então, a modelagem de dados, você entender que o processo legislativo nada mais é do que um processo, ele tem um começo, tem um fim, tem os atores, são os parlamentares, o corpo técnico, tem as comissões, tem um link para o texto integral, né? Então, você tem algumas informações que você extrai como pontos relevantes daquela matéria. E eu acho que aí também está o segredo para você conseguir ter essa cobertura, ter a possibilidade de cobrir outros sistemas. Eu acho que, pelo menos no âmbito das democracias ocidentais, esses dados básicos eles são muito compartilhados, né? É um modelo muito, muito semelhante, né? Não foi uma invenção nossa, né? Então, eu acho que, inclusive, em termos de transparência, a gente tem algumas localidades, pensando no aspecto subnacional, que tem muito mais transparência, né? Hoje, no legislativo brasileiro, em âmbito federal, a gente está, eu acho que, completamente resolvido em termos de transparência, né? Os dados entram rápido, entram precisos, se entraram com algum erro, são corrigidos muito rápido. Óbvio que a gente, volta e meia, bate papo com o pessoal dos dados abertos, pedindo, poxa, não dá para ter um endpoint disso, um endpoint daquilo. Claro, também é nosso papel, mas não é por falta de transparência, né? Aí são por necessidades específicas que a gente vem enfrentando, e também super receptivo sempre, né? É o que a Patrícia falou, é uma visão mais de comunidade mesmo, né? É a comunidade dos dados abertos, que é tanto quem produz quanto quem consome. E eu acho que isso é essencial também, não só em inteligência artificial, mas também nesse escopo mais amplo, né? Então, eu acho que, sintetizando, Luiz, é isso. Sendo bastante agnóstico, a gente consegue aplicar essa lógica em qualquer lugar. Olha eu falando no mudo, gente, desculpa. Obrigado, Rafael, pelas suas considerações. De fato, muito interessante a gente pensar
como o Legislativo Federal brasileiro lidera essa pauta de dados abertos. A gente discutiu muito ontem o acesso à informação para o cidadão final, para o usuário final, de uma forma simples, a partir de premissas de experiência do usuário. No final do dia, a gente teve a oportunidade de convidar o Rodolfo Vaz, que trabalha na Câmara dos Deputados aqui no Brasil, para falar um pouco sobre o tema. E, de fato, a Câmara dos Deputados do Brasil e o Senado Federal lideram essa agenda com muita assertividade. Ludovic, gostaria de te convidar para fazer as suas considerações em relação a essa segunda rodada do que foi trazido pela Patrícia, pelo Lauro e pelo Rafael. Também peço que você traga essas considerações em até 4 minutos. Thank you very much, Luis. For the first point on what was introduced by Patricia, as for necessary steps to implement AI projects, I fully share her position. The first step is the data ecosystem. No doubt, no way to go around. That's really the main point to address. Is first to start with data. But there's a second one that I would like to introduce. In fact, I would introduce, but I was not at the origin of this point, which is interoperability. If you have data, this is to share them. So interoperability will be the second step to introduce. And I'm just mentioning it because I was following this afternoon a meeting that took place on the Special Committee on Artificial Intelligence in the digital age. And it was debating on the EU data strategy and the Commission's white paper on AI by Thierry Breton, who is a European Commissioner for Internal Market, and Margaret Vestager, who is the Executive Vice President of the European Commission in charge of Europe Fit for the Digital Age. And it took place in the European Parliament in Brussels. And even Thierry Breton, who is a commissioner, mentioned that fair enough to discuss about data, but if we forget to discuss about interoperability, then it will just be a loss because people will aggregate data but will not be able to exchange them from the one to each other. As for the second point, I would like to complement the elements introduced by Lauro with another angle. I would try to consider positive indicators for AI on one end to evaluate the legislation in practice, meaning post-impact assessment, trying to verify if the law has reached its objectives. So passing a law is a very complex process and long process, but once a law is in force, what is the impact of the law and what are the benefits of this law compared to what was initially expected? And this is extremely complex to measure. This was really the first foundations of even computer science in the 50s. It was used in the United States for this purpose, how to measure the impact of politics. But it's very difficult to get all this data and I think their AI, with a huge amount of data, now we are able to manage through algorithm and the capacity of computers, we could better address the impact of flow, so post-impact assessment. On the other end, there's another one, which is also through citizen information, tailor-made information, open data, and the citizen is really at the center of the legislative process. A democracy is a human adventure. It's a human project. And democracy doesn't come for free. So if you provide the right information to the people, things that they could understand, involve them in the legislative process so that they could follow the legislative process and understand why the law is passed, what are the consequences, what are the benefits that could come from a law, then in this case, you could foster a critical mode of thinking. And we know it with AI, maintaining human autonomy is really an objective. And maintaining human autonomy and democracy is the result of an educational approach that could be facilitated by providing information to citizens. So AI has also reached impact on this domain. For the point introduced by Raphael, again, we come back to the same point that was already stressed several times. Data is a cornerstone, and I fully agree with him, also considering the different capacities you have to
deploy AI systems for different political levels or different organizations of your state. But I would like to add one domain to interoperability and data ecosystem that we mentioned, which is cybersecurity. Cybersecurity is a domain, is a topic which is transversal to all the different political systems. You find it everywhere. And if you want to exchange your data through interoperable system, you have to secure these exchanges. And to ensure that the data that you will transfer to someone are really the one that the person will receive, because it's always very easy to send a data set and then to transform a little bit the data set and to maybe obtain a different result. So introducing cybersecurity in between or in addition to open data and interoperability is something that could be a huge matter of interest in this domain. Obrigado, Ludovic, pelas suas considerações em relação à segunda rodada de perguntas. Eu vou entrar agora nas nossas últimas perguntas, essas últimas considerações. Nosso time já avisa que nós estamos um pouquinho atrasados para terminar esse debate, então eu peço que cada um tente limitar as suas respostas até, no máximo, 2 minutos. E a mesma pergunta que eu faço para todos. E aqui eu novamente começo com a Patrícia, e eu te pergunto, Patrícia, na sua visão, quais são os principais dilemas éticos quando nós usamos a inteligência artificial aplicada ao processo legislativo? E ainda usamos dados dos cidadãos, dos parlamentares que participam nas atividades legislativas, aí, óbvio, sobre uma perspectiva da Casa Legislativa, mas também pensando na resposta do Rafael, da iniciativa privada, que utiliza esses dados para o melhor engajamento político. Patrícia, você gostaria de começar a responder? Eu te peço que realize a sua resposta em até 2 minutos, por favor. Obrigada, Luiz. Vamos lá. O primeiro desafio é como fazer machine learning com dados de cidadãos sem cometer erros com dados pessoais. Então, o primeiro conselho talvez seja: não peça nada ao cidadão que você não vai precisar. Tente confiar em um mecanismo de autenticação, se for possível, que o cidadão já tenha com o governo, com rede social. Confie em um token. A segurança é extremamente importante nesse caso. Reforço ali as considerações de Ludovic. E com relação a páginas, a customização de páginas, também evitar pegar a informação do cidadão para tentar montar um perfil dele, um perfil comportamental e daí customizar. Tenta solicitar alguma informação desse cidadão, como nós fizemos com o tema. Sobre chatbots, sempre as respostas devem ser sobre dados públicos. Agora, de uma maneira geral, seja com a interação com a sociedade, seja no processo legislativo, é sempre bom lembrar que todas as decisões dos algoritmos precisam ser explicadas por dados a qualquer momento. Em algum momento, nós vamos precisar baixar os dados daquele dia para poder justificar a decisão. Tentar usar o maior volume de dados possível, como o Lauro ressaltou. Muitas vezes, pequenas bases são o menor caminho para um resultado com viés. Nós também temos resultados de algoritmos com viés quando nós selecionamos um subconjunto de dados, mesmo que seja um grande subconjunto. Porque, às vezes, existem regras com viés, escondidas no processo de seleção. Tentar colocar também pessoas de perfis diferentes nos times de desenvolvimento, nos times do desenho da solução de IA, para minimizar a probabilidade de viés também. E no caso de existirem contratos, se possível, inserir no contrato de desenvolvimento, de ensinamento, de treinamento de um algoritmo,
algumas práticas, algumas boas práticas de desenvolvimento. E, por favor, preparar bem os dados antes de deixá-los disponíveis para as empresas que forem utilizar, se não forem dados abertos. Obrigado, Patrícia, pelas suas considerações. Lauro, você gostaria de responder esse questionamento também? Você está no mudo, Lauro. Eu falando no mudo também. Gostaria, sim. E em 2 minutos eu gostaria de trazer até uma perspectiva diferente, que é o seguinte, que é a própria necessidade de isso ser discutido no âmbito do Congresso Nacional. Porque é necessário que a gente não só defina limites éticos, né, para isso, né, valores democráticos, proteção da privacidade, transparência, segurança, a questão da fake news, isso é necessário, mas é muito importante definir estratégias de fomento da IA, da tecnologia no país. Então, assim, nós basicamente importamos coisas de fora. Né? Então, temos, sim, desenvolvimentos muito importantes sendo feitos no país, temos lá na Unicamp, na própria Universidade de Brasília, resultados bem interessantes, mas que ainda estão longe de ser os que a gente, de fato, está comprando e pagando por eles, né, com essas empresas. Então, é importante que isso seja trazido para que a questão ética do investimento privado seja viável, né, de que o desenvolvimento das pessoas seja viável. Então, esse eu acho que é o principal tema que eu gostaria de trazer para esses 2 minutos. Obrigado, Lauro, pelas suas considerações e por ter ficado dentro do tempo. Rafa, queria trazer para você, e com esse ponto extra, quais são esses cuidados, esses dilemas éticos que você e que a Inteligov adotam na hora de utilizar esses dados de origem pública, na hora de gerar esses insights para a qualificação da defesa de interesse qualificado? Você está no mudo, Rafa. Beleza, todo mundo, acho que virou uma moda agora, mas me desculpe. Eu acho que um ponto que a Patrícia levantou muito relevante é a questão do viés mesmo, né? De você garantir que não há viés, e esse aspecto pessoal, né, das pessoas, da equipe que desenvolve também é muito importante. E as técnicas que a gente tem, como a matriz de confusão, por exemplo, você identificar que às vezes o algoritmo ele é ótimo, o modelo que foi desenvolvido é perfeito para um caso, mas ele gera resultados indesejados para outro tipo de caso, né? Então, a matriz de confusão eu acho que é uma ferramenta muito, muito útil para isso, para além, óbvio, dos cálculos de acuracidade e tudo mais. Mas eu queria também trazer um ponto, Luiz, em termos de dilemas éticos, que eu acho que é o mais relevante, aí não é empresarial e não é mais no lado da cidadania mesmo, que a política vive uma fase de muito desprestígio, né? E acho que isso é algo mundial, não apenas nacional aqui. E eu acho que a inteligência artificial tem a capacidade também de contribuir, e acho que já vem contribuindo, para alguns desvios da democracia, né? Então, desvio seja pelo ângulo populista, pelo assembleísmo, ou mesmo pela tecnocracia, né, que começa a tomar decisões que deveriam ser decisões políticas, né? Então, por exemplo, esses sistemas que conseguem acelerar o processo legislativo, né? Poxa, sentar em cima do processo, o relator pôr na gaveta, é uma prerrogativa, se tiver dentro do regimento, é uma prerrogativa política, né, do relator. Isso tem que ser respeitado. Esse tipo de jogo político, eu acho que ele tem que ser muito protegido, por mais que a gente não goste de certas práticas. E uma última preocupação, que agora vai ser a tensão entre a LGPD e a Lei de Acesso à Informação. Isso é uma preocupação muito grande que a gente está no setor privado. Como que essa implementação rápida da LGPD pode impactar negativamente o acesso a informações se o gestor não for lá muito bem intencionado. Mas é basicamente isso. Tentei. E conseguiu. na marca do giz. Obrigado, Rafa. Antes de passar a palavra ao Ludovic, eu vejo que tem um comentário aqui do Marcos Civitarese. Ele concorda com a fala do Lauro. Ele diz que dominar a tecnologia
é, em última instância, uma questão de soberania. Agora, eu gostaria de convidar o Ludovic a fazer um comentário sobre esse tema também em até 2 minutos. Ludovic? Thanks, Luis. Well, I think there's a general agreement. Everybody agrees to the same thing. Provide reasonable assurances that the subsequent use of the products or services that the AI system enables is safe, as the first point. The second one ensures that such subsequent use of AI systems does not lead to outcomes entailing prohibited discrimination. And the third one ensures that privacy and personal data are adequately protected during the use of AI-enabled products and services. And I think that was mentioned by everybody, not exactly with these words, but the concept were behind. And the last point, if you want to address ethical questions, and if you want to ensure that ethical questions are managed in the same way by all the components of your society, there's only one way: make it constitutional. Put the ethical points in your constitution and make it through fundamental rights. And then you clear the situation, and everybody will be forced by the constitution to respect ethical question and to respect the fundamental rights for the people living in your country. Maybe more easy to say than to put in practice, but that's a good way to solve this question. Obrigado, Ludovic. Bom, vamos chegando ao final do nosso debate de hoje. Gostaria de agradecer a todos pelo excelente debate, como sempre, de ótima qualidade. E gostaria de deixar um brevíssimo espaço para que cada um de vocês traga suas considerações finais. Como a pessoa que me precedeu, a Débora, ela me lembrou que já virou uma tradição no Legistec Forum a gente pedir que essas considerações finais sejam feitas em um tweet. Então, gostaria de fazer essa provocação para vocês. Gostaria de começar com o Rafael. Rafael, você gostaria de deixar as suas posições finais? Está no mudo de novo. Só agradecer a todos a oportunidade de debater. São pessoas com quem eu gosto muito de trocar ideias e eu acho que inteligência artificial tem bastante caminhos para a gente explorar, bastante buracos para a gente cair juntos e deles a gente escalar para fora outra vez. Então, vamos seguir juntos. Obrigado, Rafa. Laura, você gostaria de deixar suas considerações finais? Também agradecer a todos o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E também uma última consideração é que a tecnologia de IA é empolgante, é preciso usá-la, mas também desenvolvê-la. Mas só que ela não pode ser vista de jeito nenhum com uma bala de prata, ela sozinha. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Lauro. Patrícia? Obrigada. É sempre um enorme prazer estar com todos vocês aqui. Assim, sempre ao final, eu sinto ao final de uma aula. E a minha mensagem talvez seja: está querendo começar a trabalhar com IA? Olhe um pouquinho a sua estratégia e fica conectado. As coisas vão aparecendo. E converse com outras áreas que não sejam a própria TI. Seria isso. Obrigado, Patrícia. Gostaria de passar a palavra para o Ludovic para que as suas considerações encerrem o nosso debate de hoje. E agradecê-lo, são quase 10 horas da noite, lá em Luxemburgo. Agradecer a gentileza dele ficar até esse horário conosco debatendo. Thank you very much. It was a very huge pleasure to listen to all the participants and colleagues. Final remark, if you want to talk about AI, focus on privacy, explainability, and upskill the workforce for the new human and machine paradigm. So not opposing human and machine or human and AI, but combining them. So we need to use AI to compensate for bias through education for democratic citizenship, taking into account the interests of future generations. So if you want a tweet, so hashtag AI for future generation in legislative process. Thank you, Ludovic. I'm retweeting your tweet. And if I may give a very short consideration from what I heard. Desculpa.
Gente, eu tá ouvindo o original. Então, muito obrigado, Ludovic. Se eu puder deixar uma brevíssima consideração final também, seria, de fato, a gente utilizar a inteligência artificial para focar naquelas atividades que são essenciais à Casa Legislativa. Então, tornar o mandato do parlamentar ainda mais efetivo, ainda mais central para a Casa, ainda mais representativo. Jamais substituí-lo, jamais desmerecê-lo. Então, de fato, a gente usar a inteligência artificial para engrandecer ainda mais a atuação legislativa. Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de debaterem hoje. Vou pedir para a nossa equipe técnica já fazer os preparativos para o próximo debate e a gente volta daqui a alguns minutos.